Olá gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos e neste vídeo eu vou mostrar aqui para vocês como é o procedimento da consulta completa com as cartas ciganas, tá bom? Então, as nossas consultas elas podem ser por chamada de vídeo ou por fotos e áudios, você quem escolhe. Tem a duração de aproximadamente 1 hora, tá certo? Às vezes a pessoa precisa de um pouquinho mais de tempo para concluir, né? Às vezes 10, 15 minutos, a gente não cobra mais por esse tempinho que passa. A não ser que a pessoa queira passar mais tempo, quer passar 1 hora e meia, 2 horas, aí a gente é obrigado a cobrar mais caro, tá certo? Mas o tempo é de 1 hora e a tolerância até 15 minutos, tá certo? Pode passar um pouco, mas só um pouquinho, né? Muito bem. Então, o primeiro passo para estabelecer a sintonia, independente da pessoa estar aqui presente ou se ela estiver longe, estiver na outra cidade, estiver no outro estado, no outro país, do outro lado do mundo, não importa, certo? O oráculo vai funcionar do mesmo jeito. Mas é importante que a gente pegue os dados da pessoa para estabelecer a sintonia. Então, vamos dizer que aqui quem está na minha frente ou está online aqui falando comigo via um celular, um tablet, é a Maria Ferreira Dias. Pronto. Nas cartas ciganas, a gente marca pessoas, tá certo? Assim, a data de nascimento dela. Então, vamos dizer que ela nasceu no dia 3 de abril de 1979. Pronto, tá aqui. A gente marca essa cliente com a carta da mulher, certo? Antes de fazer o lançamento. Então, a gente batizou a carta 29 com a carta da mulher. Perguntamos se ela tem marido, namorado, uma namorada, porque se ela tiver, a gente marca com a carta 28, certo? Suponhamos que ela seja casada com o João Carlos Dias. Pronto. Aí eu pego também, se tiver, se não tiver os dados do marido ou namorado completo, não importa. O importante é da pessoa que está pedindo a consulta, tá certo? Ah, mas se ela for lésbica, se ela for casada com a outra mulher, não tem problema nenhum. Marcamos com a carta 28 também, tá certo? Para não desperdiçar outra carta, né? Apenas para marcar um personagem. Se o cliente fosse um homem, né, do mesmo jeito, marcaríamos com a carta 28, se tivesse uma namorada ou uma esposa, marcaríamos com a carta 29, ou se fosse gay, do mesmo jeito, tá certo? Não tem diferença nenhuma, aí você batiza. Você pode marcar mais pessoas, por exemplo, você quer marcar um inimigo, né? Quer marcar um inimigo, você pode marcar como a montanha, ou pode marcar como a serpente, né? Às vezes a pessoa tem um amante, né? Aqui a gente não julga, tá certo, pessoal? A gente não julga. O objetivo é fazer a ponte entre as cartas e a pessoa, certo? Então você marca, tá bom? Aí depois de marcou os personagens, aí você junta tudo, embaralha, né? Aí embaralha bastante. Quando tiver aqui suficiente, eu pergunto, eu posso parar de embaralhar? A pessoa vai dizer, sim, pode parar. Paro, corto o baralho e começo a distribuir a mesa real, certo?
Essa leitura da mesa real, inicial, ela tem por objetivo fazer uma previsão geral de várias áreas da vida da pessoa, trabalho, dinheiro, relacionamentos, filhos, se a pessoa tiver, a gente marca também, tá certo? Se tiver filhos, a gente marca com a carta da criança. Se for criança, é claro, né? Se for já maior, a gente pode marcar com a carta do cavaleiro, ou até com a carta da criança mesmo, não tem problema mesmo. Já sendo adulto, sendo um adolescente, pode marcar também, não tem problema não. Pois bem, se quer que apareça um amigo específico também, a gente marca. Então, é importante que a gente faça essas marcações antes de lançar a mesa real, tá certo? Quem não quer, tem cliente, não, sou solteiro, não marca ninguém não, marca só a minha carta aí do homem ou da mulher e vamos embora, não tem problema nenhum, certo? Pode ser também dessa forma, mas para facilitar a leitura, eu gosto de perguntar, olha, tem alguém importante que você queira marcar? Tem gente que não tem. Não, estou livre, estou... Pois bem, aí começamos com a leitura, né? Identificamos como é que está a pessoa, onde é que ela está, aqui está aqui a Maria, já identifiquei as cartas que estão tocando a consulente, as cartas que estão longe, no naipe que está aparecendo maior ênfase aqui ao redor dela, né? As cartas que estão longe. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, nós temos aqui a montanha, lírios, aliança, casa, cachorro, urso, navio e pássaros, certo? Eu poderia dizer, olha, eu vejo aqui você se sentindo restringida, né? Talvez com um obstáculo grande durante esse período, né? Vejo também a questão de viagens importantes para você, talvez você faça uma viagem importante, quando o navio está próximo aqui, geralmente o cliente faz alguma viagem, né? Aí eu vou dizer qual a qualidade dessa viagem, né? Vou dizer primeiro aquilo que está em torno, aí depois vou procurando em cada canto da mesa os assuntos principais. Aí se eu quero saber sobre o dinheiro, aí eu vou atrás dos peixes. Como é que tá os peixes? Está próximo a ela? Tem cartas boas tocando? Não tem? Aí depois vamos olhar o trabalho. O trabalho você procura a âncora, né? A gente vê aqui a âncora. Se a pessoa faz um curso, faz faculdade ou está fazendo um curso profissionalizante, então nós vemos aqui na carta, né, as cartas que estão ao redor aqui da carta do livro, né? Se a pessoa a questão espiritual, eu gosto sempre de olhar a questão espiritual assim, se tem cartas de luzes, de luzeiros próximos da pessoa. Por exemplo, se aqui essa cliente não tem nenhum luminário tocando ela, o primeiro sinal que nos passa é que ela está desprotegida ou está pelo menos sem sintonia espiritual. Ó, Sol, Lua e estrelas longe dela, é um mau sinal espiritualmente. Agora, se fosse um homem, né, o cliente, aqui eu já veria que ele teria alguns probleminhas de desgaste, talvez por conta de estudos, mas alguns aborrecimentos que ele estaria procurando resolver, mas pelo menos tem um luzeiro tocando ele aqui, tá vendo? A gente observa se a pessoa está mais para cá na mesa, está mais para cá, tudo isso tem um significado. Se ela está mais em cima, se ela está mais embaixo, tudo isso vai dizer alguma coisa sobre a casa onde a cliente está posicionada, né? Então tudo isso conta. Depois que é feita a leitura de cada tema específico, né, a vida social dela, os amigos, filhos. Depois disso, a gente faz
abre para perguntas na própria mesa, certo? Essas perguntas devem ser relacionadas ao período que a mesa foi aberta. E se tem alguma pergunta que está além daquilo que foi lançado, os próximos 3 a 4 meses, então a gente vai abrir um outro lançamento para responder essa pergunta. Mas se tem a ver com aquele tempo, certo? A partir de agora para os próximos 3 ou 4 meses adiante, que é o tempo que dura esse primeiro lançamento da mesa real, né? A gente já responde aqui mesmo, certo? Na medida do possível. Se não for, abrimos outro lançamento para explicar melhor. Geralmente, esse lançamento inicial ele já vai falar muita coisa sobre o que a pessoa está passando e está por passar dentro dos próximos meses. Tá certo? Depois disso, depois que é feita toda essa leitura, respondido perguntas, abordado diversos temas diferentes, né? O amor, o relacionamento dela, que está por aqui, né? E depois eu faço os espelhamentos, né? Espelhamento. Começo a fazer a combinação dos espelhos e à medida que eu vou fazendo esses espelhamentos, eu vou fechando aqui a mesa, vou guardando as cartas na minha mão, né? E fazendo essa interpretação desses espelhos que vão sendo formados aqui, tá certo? Depois que eu retiro todas as cartas, aí começa a segunda parte da consulta, que é a das perguntas, as perguntas específicas que a pessoa traz, né? Porque nessa mesa real inicial, assim, praticamente todos os assuntos já são abordados, assuntos gerais, trabalho, questão do bem-estar, de saúde, claro, não substitui consulta médica, né? A gente deixa sempre claro isso. Aí começamos as perguntas. Olha, saiu aí e tal, realmente tem um problema, isso daí acontece. Eu quero saber sobre como é que esse assunto vai se desenrolar. Quero saber se, por exemplo, se a pessoa tem um problema lá no curso que ela está fazendo, na faculdade, quer saber como é que vai se desenrolar a situação. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso, se for uma pergunta muito direta, basta abrir uma linha de 3 cartas que já vai responder muito bem, né? Aqui, ó, a resposta. Temos os ratos. É um desgaste, mas tende a mudar e a trazer alguma esperança. Certo? Agora, se a pessoa quer aprofundar mais, é uma pergunta mais complexa, né? Aí eu posso jogar ou uma linha específica, certo? Com as divisões, que é o chamado bloco de 9. Então você põe 9 cartas, né? Aqui é o cerne da questão, o que influencia e as consequências, certo? O cerne da questão, aqui o que influencia e as consequências, né? Suponhamos que a cliente esteja perguntando sobre o seu namorado. Aqui a gente vê boas influências, mas acontecendo alguma coisa com ele, né? Provavelmente havendo essa pessoa sumindo da vida dela, porque esse homem está sendo cortado, tá vendo? E o caixão aqui, ó, junto. É um sinal que esse namorado ou esse companheiro dela vai ser eliminado, certo? Da vida dela. Vão terminar, vão se afastar, ela mesma vai, né, trazer isso daí. E ela vai ficar bem, certo? Existe também o caso de ser feito uma pequena mesa real, certo? Nessa pequena mesa real, o assunto em questão
o assunto em pauta, pode ser já colocado, assim como o bloco de 9 cartas. Você pode já colocar o tema do bloco de 9 ou o tema da mini mesa real já no centro. Por exemplo, se você quer saber sobre gravidez, né? Gravidez e é o assunto que lhe interessa. Você embaralha, né? Aí vai selecionar, ou então vai simplesmente cortar, vai selecionar 17 ou simplesmente vai cortar e vai distribuir aqui, né? Vai distribuir dessa forma, formando um bloco de 9. E esse bloco 9 ele é ampliado aqui, ó. Fica 5 cada linha, né? Fica 3 linhas de 5, certo? E mais 3 aqui na linha do destino, certo? Então a gente veria aqui se a mulher está perguntando sobre uma gravidez, por exemplo, a gente vê aqui algum probleminha, tá certo? Que tem o caixão, certo? Caixão fechando aqui. Então pode ter algum problema, alguma complicação. E a gente vai observar como ela, claro, as leituras elas não devem ser feitas, não devem ser encaradas como algo fatídico. Ah, viu que vai ter um problema e não tem o que fazer, não é dessa forma, tá certo? Inclusive teve um caso, uma cliente que estava muito preocupada porque tinha ido numa cartomante, ela disse que ela iria perder o bebê, que ela iria engravidar, né? Ela engravidou, mas depois foi lá de novo e disse que ela iria perder o bebê. Isso não se faz, tá certo? Porque a gente não pode trazer uma informação dessa tão contundente sem procurar uma maneira da pessoa sair, certo? Se tem essa predisposição, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nessa situação é mostrar um caminho, né? E as cartas sempre apontam um caminho para a solução, certo? Sempre apontam um caminho para a solução. Então, isso é o que faz realmente um cartomante, um oraculista, ajudar o cliente a resolver problemas, não colocar problemas para ele, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso da mulher que veio para mim com esse problema da gravidez, né, realmente a gravidez dela estava sendo assim uma coisa de risco, certo? Mas ela tomou as medidas cabíveis, né, procurou fazer um acompanhamento melhor, começou a ter mais cuidado com a alimentação, a gravidez saiu tranquilamente, certo? Saiu tranquilamente. Ou seja, aquele prognóstico que havia saído foi contornado, certo? E é isso que o oráculo deve mostrar, deve fazer pelo cliente, certo? Então, se é um romance, se é os estudos, negócio, tudo isso a gente vê as tendências e o que é que a pessoa pode fazer, certo? É dessa forma que a gente procede. Muito bem. Então, depois de ter feito essas análises, ter feito essas considerações, a pessoa vai fazer as perguntas, naturalmente, a gente vai respondendo, né? Cada um, às vezes, pede um tipo de lançamento diferente, mas geralmente é assim mesmo. Lançamento de 3 cartas, de bloco de 9, de pequena mesa real, às vezes um Afrodite, né, para o amor, uma balança. Então, aí a pessoa chega um momento que ela não tem mais perguntas, certo? Aí a consulta vai se encerrando, às vezes a pessoa se emociona, né, com o que sai e tal, às vezes
eu ofereço para fazer uma oração, né, para a pessoa se acalmar, para fazer intercessão de fato espiritual, mas assim com o intuito também de acalmar a pessoa, né, de trazer um conforto. E por último, o que eu faço é oferecer um lançamento do I Ching, né, uma mensagem final, ou com as cartas do tarô, ou com o I Ching. Geralmente as pessoas preferem o I Ching, certo? Então pega as moedinhas, né? Aí tira aqui a mensagem, depois que é sorteado, faça a leitura para a pessoa, a interpretação e encerramos a conexão, tá certo? É importante ter esse ritual de abertura, de conexão e de encerramento também, né? Então, a leitura com as cartas ciganas funciona dessa maneira, tá certo? Com o tarô é semelhante, só que com o tarô eu lanço uma mesa não, né? Uma mandala, na maioria das vezes, tá certo? Na maioria das vezes eu faço o lançamento inicial com uma mandala, com 12 temas, fazendo uma previsão também para 3, 4 meses adiante. Depois a pessoa tira as dúvidas do que é descrito ali na mandala. Depois eu vou demonstrar aqui bem direitinho como é o procedimento com o tarô, tá bom? Para o vídeo não ficar muito grande, vamos ficar apenas aqui como funciona com as cartas ciganas, tá bom? Se gostou, deixa um like, comenta as suas observações, as suas dúvidas. Caso queira marcar a sua consulta de mesa real comigo, consulta completa com as cartas ciganas, é só entrar em contato, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até lá!